E aí, quer aprender sobre interação UX e melhoria contínua? Fica no vídeo até o final. Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Então chegou a hora da gente falar de interação UX e melhoria contínua. Como vocês vão ver, não é nada muito diferente do que a gente já viu no nosso curso. Então, a interação, ela é o processo de repetir ciclos de design, desenvolvimento e teste para refinar a interface e melhorar a experiência do usuário. Então, a interação é bem no aspecto de coletar o feedback. E em cada ciclo, as equipes de design vão revisar e ajustar o produto com base no feedback recebido, dados de uso e novos requisitos. E aí, um exemplo de interação, né, é quando a gente pode dividir ele em três fases. A fase onde a gente vai ter o planejamento e a prototipagem. Depois, né, que a gente já criou esse protótipo e testou com os usuários, a gente vai coletar os feedbacks dos testes, identificar os problemas e fazer os ajustes no design. E aí, na fase 3, onde a gente vai de fato desenvolver as melhorias e iniciar uma nova rodada de testes e começar tudo de novo com planejamento, prototipagem, feedbacks, ajustes, implementação e mais um novo ciclo. Quais são os benefícios de ter essa interação com o usuário? Ela vai permitir ajustes rápidos com base em feedback real. Então não são achismos, né? São dados ali que estão sendo utilizados. Ela reduz o risco de falhas, pois os problemas são identificados e resolvidos antecipadamente. Ela garante que o produto esteja sempre alinhado às necessidades dos usuários. Bom, então aí nós falamos da iteração em UX. Agora vamos falar da melhoria contínua. Melhoria contínua é o processo de otimizar o produto ao longo de sua vida útil, fazendo ajustes frequentes e incrementais baseados em novos insights e comportamentos dos usuários. Então, ao invés de você realizar aquelas grandes mudanças uma, duas vezes por ano, as equipes de UX elas vão adotar um fluxo contínuo de ajustes e otimizações. Então, pode ser por sprints, né? Pode ser por um período bem curto ali, a gente sempre vai ter melhoria. E para a gente ter a melhoria, a gente tem os elementos da melhoria contínua, que nós trouxemos 4 aqui para vocês. O primeiro é o monitoramento de uso. Então, é analisar as métricas de usabilidade e comportamento do usuário, como taxas de conversão, cliques e tempo na página. Depois a gente tem testes de usabilidade regulares, como realizar testes de usabilidade periodicamente para avaliar a experiência e coletar feedback do usuário. E a gente tem também a análise de feedback. Então não é só simplesmente coletar, né? Mas é analisar o feedback dos usuários de forma contínua, usando pesquisas, avaliações de satisfação e comentários diretos. E por último, né, a gente tem os ajustes incrementais, que é a parte onde a gente vai implementar as pequenas mudanças com grande regularidade para corrigir os problemas ou otimizar a experiência do usuário. Bom, e aí a gente trouxe um exemplo para vocês. Uma empresa de e-commerce observa que muitos usuários abandonam o carrinho de compras. Baseado nisso, né, ela realiza alguns testes de usabilidade e analisa os dados e eles descobrem que o processo de pagamento ele é confuso. Com isso, a equipe de UX ela vai pensar em ajustes na interface de pagamento, simplificando o fluxo e reduzindo o número de passos necessários e de informações que podem ser ambíguas ali na interface. Depois que essa mudança é testada, né, e implementada, ela vai levar a uma possível melhora de taxa de conversão. Então o site ele já existe, o processo todo ele já existe, é identificado um problema e esse problema ele é melhorado. Aí a gente tem uma outra parte que é a coleta de feedback. A gente já tem alguns vídeos focando nisso, né? Mas vão ser as pesquisas e questionários que podem ser, né, as perguntas aos usuários sobre a sua experiência, coletando insights sobre o que funciona bem e o que precisa ser melhorado. E aí a gente vai pegar esses
essa pesquisa, esses questionários, né, vai fazer uma análise dos comentários. Então, é de fato observar os feedbacks deixados em plataformas como redes sociais, avaliações de aplicativos e suporte ao cliente. Isso traz informações relevantes para a gente. E a gente tem testes de usabilidade, que é observar diretamente como os usuários interagem com a interface para identificar as dificuldades. Quanto ali nas pesquisas a gente está mais entendendo, né, que o usuário descreveu, pode acontecer que um teste de usabilidade ele traga um feedback ainda melhor, porque quando você está observando o usuário a utilizar, ele pode nem ter deixado muito claro que ele está com um problema, que ele teve um problema ali usando o site, mas as reações dele vão demonstrar isso. Então é um método de coleta um pouco mais refinado, como a gente já falou em outros vídeos. E aí, de forma geral, né, a gente já falou de vários ciclos, de várias formas, mas tudo acaba praticamente em um PDCA, que é a etapa de planejar, a etapa de fazer, a etapa de verificar, né, o check, e a etapa de agir. Então, identificar os problemas e planejar as mudanças com o feedback. Depois o D é onde a gente vai implementar as melhorias planejadas. Depois o C é onde a gente vai avaliar os impactos da mudança e avaliar se resolveram os problemas. Depois o A, agir e refinar o design, iniciando um novo ciclo de melhorias. E aí vou falar de 3 tipos de ferramenta que vão nos ajudar, tanto para iteração quanto para melhoria contínua. Então, a primeira delas que nós vamos falar é o tipo Analytics e monitoramento. E os exemplos de ferramentas é o Google Analytics e o Hotjar. Então, para que elas vão ser úteis? Né? Para entender o comportamento do usuário, identificar pontos problemáticos na interface. Então, ela é através do monitoramento, da análise do monitoramento dos dados. Aí a gente tem o feedback do usuário, né? Então eu trouxe tanto o SurveyMonkey quanto o Typeform. Então é onde a gente pode criar algumas pesquisas e questionários de satisfação para ver o que ajuda, o que não ajuda. E a gente também tem as ferramentas de prototipagem e testes. Então é onde eu trouxe o Figma e o Adobe XD, que é onde a gente vai criar protótipos interativos e testar as mudanças de design rapidamente. Então esse é o conteúdo aqui da nossa primeira parte, né, desse vídeo, e espero que seja proveitoso para você. Avalie a nossa aula, deixe seu comentário e te vejo na próxima aula. Isso aí, valeu!